é sobre circuitos combinacionais de média escala. Tem uma apresentação aqui com vários slides, né, onde a gente fala de circuitos integrados, né, são esses circuitos eletrônicos digitais, são circuitos integrados que têm dezenas de portas lógicas dentro. Então são circuitos que eles não têm somente uma AND, uma OR, né, individual, eles têm uma combinação delas, né, OR, AND, inversor, etc., né, com várias entradas e várias saídas, e aí vai servir para uma função específica, né. Então são funções aqui comuns a gente trabalhar, codificação e decodificação de dados, né, vamos ver esse exemplo aqui. Codificadores e decodificadores são circuitos que eles recebem um código binário de entrada, um código binário, um código BCD, um código de bits, né? Por exemplo, aqui um código BCD, né, de entrada, código BCD aqui, código de entrada binário, então de 2 bits ou de 3 bits, por exemplo, e gera na saída um outro código, por exemplo, que a gente chama de saída decimal, né? Ou saída para controlar um display de 7 segmentos, tá? E outros são outro tipo de decodificador que gera somente um conjunto de bits, né? Então tem esses tipos de codificadores e decodificadores. Quando a gente fala codificador e decodificador, qual é a diferença, né? Basicamente o que tem na entrada ou na saída, se a gente inverter a entrada com a saída, aí vai ter um codificador ou vai ter um decodificador, né? Deixa eu voltar para cá aqui. Então, um exemplo aqui, ó. Decodificador vai ser o circuito aqui, que tem várias portas lógicas aqui dentro, ele vai ter um conjunto grande de entradas e um outro conjunto de saída, com a ideia de converter um código que tem na entrada para um código da saída. Vamos olhar um exemplo mais específico, depois essa apostila vocês leem com mais calma, essas figuras aqui. Então, por exemplo, esse tipo de codificador, chamado de 4 para 2, né? Ele tem 4 entradas, né? Então, A0, A1, A2 e A3 são 4 bits de entrada, e dependendo de qual desses bits estiver ligado, a gente vai ter uma combinação aqui na saída, tá? Por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó, essas marcações que eu fiz. 4 para 2. 4 bits aqui a gente pode codificar usando 2 bits, por isso que se chama de codificador, né? Então, se eu tiver essa entrada ligada e essas outras desligadas, né, eu vou gerar um código aqui. Por exemplo, se a entrada 0 está ligada, eu vou colocar o código 00, código binário 0, que é o número 0 em decimal. Tá? A combinação dessas duas agora deu o número 0 em decimal, porque somente essa entrada, desculpe, está ligada aqui. Se eu trocar ela, digamos eu coloque 0 aqui e ligue essa outra, né, eu gero um outro código aqui que é 01, que é o número 1 em decimal. Então, como eu liguei a entrada número 1, a saída está indicando um resultado número 1. Tá? Assim por diante. Se eu desligar essa, colocar 0 aqui e colocar 1 nessa entrada aqui, então eu vou mudar o código para o número 2. 01, que é o número 2 em decimal. Tá? Então eu liguei a entrada 2, saiu o número 2 em decimal. Se eu desligar essa aqui e ligar essa, né, aí eu consigo ligar as duas saídas e gero aqui o número 3. Tá? Então, qual é um exemplo de aplicação para esse codificador aqui? Imagina que eu tenha por exemplo, digamos que eu tenha uma central de monitoramento de sensores de alarme, por exemplo.
eu tenho um alarme, uma entrada aqui de alarme, essa entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3. E aí eu consigo descobrir qual desses sensores, um por vez, está ativo, né? Então eu consigo gerar aqui uma saída codificada. Eu sei que é o número 3, o sensor número 3, que está ativo nesse caso aqui. Então a gente tem um codificador, né? E aí eu posso expandir esse codificador, por exemplo, de chamado 8 para 3. Tenho 8 bits de entrada aqui, né? Então eu vou do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí eu preciso de 3 bits para fazer esse código aqui. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Qual que é o código que eu tenho na saída aqui? Vejam que a única entrada que está ligada é a entrada 4. Deixa eu desmarcar as outras aqui, ó. Eu liguei a entrada 4 aqui. Essa que está ativa. Qual vai ser o código que vai aparecer aqui na saída? Um 100. Muito bem, Pedro. Exatamente, porque é o número 4. Então vai ter aqui 1, 0, 0. Exatamente. Beleza, vamos fazer outro exemplo aqui. Deixa eu apagar essa marcação aqui do 4. E apagar esse 1 aqui, vou colocar 0. Digamos agora que eu ligue a entrada 5. Tá? Então a entrada 5... na verdade essa 6. Espera aí que eu... É a penúltima aqui, entrada 6. Qual que é o código agora que eu tenho na saída? Muito bom, Matheus, olha ali. Então eu vou ter 1, 1 e 0, que é o número 6 em decimal. Show de bola. Exatamente isso. Então essa é a ideia do codificador. Muito bom. Então, agora vamos para o decodificador. Então, o decodificador, a gente vai fazer o inverso do codificador, né? Nós vamos fazer o inverso, que seria o quê? Pegar essa entrada de 2 bits ou de 3 bits e gerar uma saída com muito mais bits, né? 4 ou 8. Então, no decodificador também a gente tem essa figura meio genérica aí de várias entradas e várias saídas, né? E aí nós vamos ter aqui decodificador, por exemplo, 2 para 4 ou 3 para 8. Então, como é que funcionaria isso? Digamos que eu tenho aqui o código binário 00, o que significa isso eu ter 00? Aqui ó, seria o nosso número decimal 0. Eu tenho 4 saídas, a saída 0, a 1, a 2 e a 3. Então agora, quando eu coloco o código 00 aqui, significa que eu vou ligar a saída 0 e desligar as demais saídas. Então aí eu tenho uma das saídas ativas, que é a saída 0, porque o código da entrada é 0. Então eu decodifiquei isso, decodifiquei para uma saída. Se eu trocar aqui, digamos que, por exemplo, eu coloque 1 aqui na entrada 1, que número decimal é esse? 1, 0. 1, 0 em binário equivale ao 2 em decimal, né? Decimal e o binário. O 2 em decimal, então, é essa saída aqui, saída 2. Então eu vou ligar, o circuito liga essa saída e desliga essas outras aqui. Tá?
Bom, no decodificador 3 para 8, eu tenho a mesma coisa, o mesmo funcionamento. Digamos que eu tenho aqui, vou colocar um código aqui, 1, 1 e 0, tá? Se eu colocar 1, 1 e 0, eu tenho o número binário 0, peraí que eu errei, é 1 aqui, 0, 1 e 1, em binário, tá? E em decimal, isso equivale ao número 3. Então, o circuito eletrônico vai decodificar essas entradas aqui e acionar a saída 3, tá? Que é 1, 2, 3, 4, que é essa aqui, ó. 1 aqui, eu coloco 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então eu consegui escolher uma saída, né? Usei o decodificador para ligar uma única saída dado esse código aqui, tá? Se eu trocar aqui o código de entrada, vamos escolher uma outra combinação, vou colocar 1 aqui, 0 e 1 aqui, né? Então, qual das saídas vai ser ativa aqui? Vai ser ativada. Isso, exatamente, saída 5. Essa combinação aqui é o número binário 101, que é o 5 em decimal. Muito bem, então eu vou agora ligar a saída 5, que é, deixa eu apagar aqui esse 1, aqui vai ser 0, então esse era 3, a 4 e a 5, né? Peraí, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Será que tem uma a mais aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tem uma a mais aqui. Por isso que eu achei estranho que tinha e passava. Essa aqui não tem, ó, tá a mais aqui. É que tá meio desalinhado. Mas exatamente, tá certo. Liga a saída 5 aqui. Tá? Liga a saída 5, que é essa 5. Então é decodificador 3 para 8. Então, para que servem esses circuitos, codificador e decodificador? O decodificador, ele serve no caso de eu ter um circuito eletrônico com poucas saídas, né? 2 saídas, 3 ou 4, e eu quero controlar vários outros circuitos. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui 8 LEDs que eu queira ligar aqui, né? Quero ligar um LED nessa saída, outro aqui, para ligar 8 LEDs diferentes, né? Então eu posso fazer isso, acionar esses 8 LEDs usando três, opa, a, três saídas, um circuito eletrônico que controla 3 saídas e eu consigo ligar 8 LEDs com essas 3 saídas. Então não preciso projetar um circuito que acione os 8 LEDs diretamente, né? Eu posso controlar, gerar um circuito que gere esses 3 LEDs de uma vez só. Essas 3 entradas e controle os 8 LEDs. Tá? Então, exemplos de circuitos integrados comerciais aqui, ó. Por exemplo, esse código aqui, 74HC148, aqui o nome em inglês dele, ó, 3 para 8 linhas, 8 de entrada e 3 de saída. Tá? É o encoder. O termo encoder em inglês quer dizer o codificador. Encoder. Né? Encoder aqui, né? Encoder aqui. Então, esses códigos aqui, 74HC148, o 4532, 40147, são codificadores, são circuitos integrados que fazem codificação. Se a gente for nas lojas aqui do Brasil, eles vão custar, deve estar em torno, não sei agora com a variação do dólar, né? Mas em torno de R$ 5 deve custar um circuito integrado que faz essa tarefa. Tá? Esse, por exemplo, 3 para 8. Eu posso pesquisar aqui para mostrar para vocês. 74HC 148.
Esse aqui acho que não tem nas lojas aqui. Isso é uma coisa que a gente tem notado, né, ultimamente, com essa função da pandemia ali e a alta do dólar, tem umas lojas aqui no Brasil que estão meio que parando de vender algumas coisas. Deixa eu ver outra aqui, 40, 147. Pois é. Não tô achando aqui esses para venda aqui. Começa a ficar mais escasso aí para comprar algumas coisas aí. Bom, vamos dar sequência aqui. Outro exemplo de circuitos comerciais aqui, os decodificadores, né? Então eu coloquei uma lista maior aqui, por exemplo, esses BCD para decimal, decodificador, né? Aí esses códigos aqui, 74LS145, né? O 4511, esse aqui é o BCD para 7 segmentos. Esse circuito aqui é bastante utilizado aqui. Deixa eu abrir um projeto aqui para mostrar para vocês. O outro BCD para 7 segmentos, esse aqui se chama 7447. Esse aqui, o 138 também, é o 3 para 8 também. Decoder, multiplexer. Esse é um multiplexador também chamado, né? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui. Eu montei no Tinkercad com o 4511, né? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Bom, aqui está aparecendo para vocês só me confirme se vocês conseguem ver aqui nessa tela um projeto do Tinkercad que é com um circuito integrado aqui, o 4511, ó, CD 4511. Tem uma matriz de contatos aqui. Tá, beleza. Obrigado, Arthur. E esse carinha aqui, que aparece um 8 de cor cinza aqui, é um display de 7 segmentos. Tá? Esse display vocês vão encontrar em diversos equipamentos do nosso dia a dia, né? Esse tipo de display, por exemplo, no micro-ondas, vai ter um deles. Alguns aparelhos de rádio mais antigos, né, mais simples. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Controles de portão eletrônico, por exemplo, não o controle que a gente leva no bolso, né, mas na caixa lá. E aí, enfim, é um display que é bem barato de usar, a gente coloca vários deles, um do lado do outro, e consegue formar números, né, e apresentar resultados de temperatura, hora, né, e qualquer valor numérico. E esse circuito integrado aqui, ele é um circuito que controla esse tipo de display, é chamado de circuito de decodificador, desculpa, com entrada BCD e saída para 7 segmentos. Então, quando a gente liga aqui, ó, o que é a entrada BCD? São essas 4 chaves aqui, tá, de 1, 2, 3, 4, que montam código BCD. Binário, né? É um binário que representa um código decimal do 0 ao 9, né? Então aqui todas as 4 chaves estão em 0, e aí ele recebe na entrada esse número 0, ó, tem a entrada 2, a entrada 3, a entrada 4 e a entrada 1. Então são essas 4 entradas aqui, ele recebe o 0 e gera na saída o código 0 para controlar esse display aqui. Então se eu ligar aqui a chave 4, ó, a chave 4 está ligada com esse fio verde aqui na entrada 1, ó, vai aparecer o número 1. Tá? Então eu botei o código BCD1 aqui, ó, 0001, e o conversor aqui
o decodificador ele aciona 1 no display. Tá? Se eu trocar aqui, ó, vou trocar 1, 0, né? É o código 2, o código 3, né? Aqui o código 4, 5, né? O 6, o 7, vou desligar todos aqui, o 8, o 9, e aí eu completei os números decimais, de 0 a 9. Se eu for adiante, tá? Ele acaba apagando aqui, eu não tenho essa informação mais. Ele só vai do 0 ao 9. Tem um botão também que a gente consegue testar, né, o chamado teste de lâmpada, né? Eu liguei aqui essa entrada, essa aqui, ó, teste de lâmpada, que quando a gente pressiona, ele liga todas as saídas ao mesmo tempo, que aí é uma função bem interessante dos equipamentos eletrônicos, né? Quando a gente liga o equipamento eletrônico, ele acende todo o display, né, ao mesmo tempo, para a gente ver se tem alguma lâmpada queimada, né? Os carros, vocês percebam, também fazem isso. Quando a gente liga, dá partida no carro, ele acende todas as luzes do painel, né? Ele acende os indicadores do painel, né, de temperatura, de combustível, de luzes, de alerta, etc., né? Ele acende todas elas para que o motorista veja se alguma lâmpada tá queimada, né? Está estragada. Então esse aqui é um exemplo de decodificador, tá? Que eu montei esse circuito. Beleza. Bom, então os decodificadores, né? E aqui botei um conjunto de slides aqui que mostra um exemplo de como que a gente projeta, né, os circuitos decodificadores, né, como que eles são internamente, né, o conjunto de portas lógicas que formam ele. Por exemplo, o decodificador de 2 bits, que é aquele que a gente tinha chamado de 2 para 4, né? 2 para 4. Duas entradas aqui, né? Entrada 0, entrada 1, e 4 saídas aqui, essa, essa, essa e essa. Então, nada mais é do que 4 portas AND, que formam as saídas, e dois inversores ligando as entradas aqui. Então, essa entrada da AND aqui, né, ela vai ser ativa, vocês vejam que ela vem com esse fio aqui, ó, vem do inversor, então é quando eu tenho a entrada essa 2 na 0 barrada, e essa outra entrada aqui barrada também, 2 na 1 barrada. Então, quando tiver as duas entradas iguais a 0, 0 e 0, passa pelo inversor 1 e 1, e aí eu consigo ligar essa saída. Então, é isso que está representado aqui, ó, saída 0, ela liga aqui quando eu tiver 2 zeros na entrada. A saída 1 liga com o código 01, a saída 2 liga com o código 10, a saída 3 liga com o código 11. Eu sempre vou ter uma saída ligada ali. Aqui essa figura eu tirei da folha de dados do 74138. Tá? É o decodificador de 3 entradas, né, e 8 saídas. Então aqui estão as 8, aquele exemplo que a gente viu. Elas são chamadas de Y0 até Y7. Eu tenho as 3 entradas ABC aqui, entradas de seleção. Então, internamente, vejam, eu tenho várias portas lógicas, né? Tenho várias portas AND aqui, né? Portas NAND, inversores aqui, vários inversores. Aqui também tenho vários inversores. Então, é um circuito bem complexo, assim. E aí, um exemplo que tinha falado antes também para vocês, do decodificador BCD para decimal. Então, que nem no exemplo dos 7 segmentos, vamos relembrar aqui o que é o código BCD. São as 4 entradas, A, B, C e D, né, que gera o código decimal de 0 a 9. Então, essas 4 entradas eu tenho no decimal aqui, vamos anotar. Eu tenho decimal 0, decimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9,
né? E aí eu não tenho outras combinações, a gente coloca um X aqui. E eu consigo, com esse decodificador, acionar uma das 10 saídas por vez. Dependendo do código da entrada, eu ligo somente uma das saídas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1, 0, 0, 0, né, 1 no D, 0 no C, 0 no B e 0 no A, eu tenho essa combinação aqui, né? E aí eu vou ligar a saída S8. As outras vão ficar desligadas. Então essa vai ser 1, as outras aqui vão ser 0. Então eu só ativei essa saída. Então por isso que é chamado BCD para decimal, porque eu tenho 10 saídas. Tá? Então alguns exemplos de circuitos, o 74HC42 e o 45, né? Que são decodificadores BCD para decimal. Tá? Que só mais um detalhe sobre eles. E aí o que eu mostrei para vocês, aquele circuito que eu mostrei do Tinkercad ali, o BCD para 7 segmentos. É, por exemplo, aquele que eu tinha falado ali, o 4511, está aqui marcado. Então eu tenho 4 entradas e 7 segmentos aqui, A minúsculo A, B, C, D, F, G, que vão ligar 7 LEDs que formam o display. Então o display ele tem 7 LEDs aqui dentro, cada letra minúscula aqui representa um LED. E tem mais o ponto também, seria o 8º LED aqui. Alguns têm ponto, outros não. Mas aí eu tenho 7 segmentos. Então o decodificador ele vai fazer o quê? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Se eu colocar o código aqui, ó, 0, 1, 1, 0, qual é o número decimal que corresponde a isso? Tá ali o número 6. Bom, então, se eu coloquei o 6 na entrada do decodificador BCD para 7 segmentos, eu tenho que fazer aqui no display, eu tenho que fazer aparecer o número 6, né? Bom, isso é óbvio, né, professor? Tá zoando com a gente aí. Não, sim, mas é só para a gente pensar, fazer esse raciocínio, né, de como que funciona. Eu vou ligar um desses decodificador aqui para mostrar para vocês. Bom, aí a gente vai querer mostrar o número 6. Então deixa eu ligar minha câmera aqui. Tá aqui, ó, vocês estão vendo? Então aqui essa plaquinha foi até eu ganhei de presente esse projetinho aqui, um aluno da graduação que deu para mim de presente. Veja só, tem aqui o CI 4511 e o display, 7 segmentos, e aí eu botei na entrada o número 6. Então eu vou ligar aqui, deixa eu ver a ordem aqui, ó. É o primeiro botão, seria o A, B, C, D. Então eu vou ligar o B e vou ligar o C, tá? Deu o número, oh, tá de cabeça para baixo, né? Daí não faz sentido. Número 6, ó. Então aqui, vamos de novo aqui, ó. Ó, aqui, ó. Peraí. Aqui é o. Não, o 1 tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Então olha como é que é o 6. Então tá aqui. Então o 6, eu vou precisar. Vamos voltar aqui para a tela. Vou ligar esse F, né? Vai ter que brilhar esse aqui. Vai brilhar esse. Vai brilhar esse aqui. Vai brilhar esse. Vai brilhar esse. Então esses LEDs tem que ligar. Tem que ligar o F, o G, o C, o D e o E. O A e o B vão ficar desligados. Então vou marcar aqui de azul. Vou riscar o A e riscar o B. Então A e B vão ser 0, né? Não ligo eles. E vou ligar aqui C, D, E, F e G. Então o circuito eletrônico aqui dentro do decodificador vai interpretar e vai fazer isso. Ele vai interpretar essa entrada 6 e vai ligar esses 4, 5, né? Esses 5 LEDs aqui da saída, ó. E os outros 2 vão ficar desligados. Daí ele vai formar, vocês conseguem ver aqui, vai formar o número 6. Tá? Então é toda a eletrônica que está dentro desse chip aqui que faz isso. Né? E assim por diante. Daí eu tenho várias combinações. Eu tenho 7 aqui também,
né? Eu vou desligar aqui, tem o 8 e tem aqui o 9. E aí eu completo os códigos, o código BCD do 0 ao 9 aqui. Tá? Então, essa é a ideia do decodificador. É assim que funciona o decodificador. Bom, daí tem um outro exemplo aqui para display. Esse display que nós estávamos vendo antes, ele é o chamado catodo comum, que são os LEDs nesse formato aqui, ó. Então o LED, o terminal comum deles, vou marcar de verde aqui, ó. O terminal comum é o terra do circuito. Tá? Então eu ligo aqui, ponho uma tensão aqui mais V, uma tensão, a corrente elétrica passa por aqui, vai para o terra e liga os LEDs. Esse é o catodo comum. E tem outro tipo, se vocês forem comprar em alguma loja o display, né? Tem um outro tipo aqui que é o anodo comum, que a gente põe tensão aqui, ó. E aí a corrente vai para cá. Então eu preciso ligar isso aqui no terra, né? Eu preciso colocar 0 volts, na verdade, para que o LED acenda. Então, por exemplo, para fazer o número 6, se eu fizer aqui 0, 1, 1 e 0, que é o número 6 que a gente tinha visto antes, eu teria que botar 1 no A, 1 no B, que aí eu desligo o A e o B, e 0 nos outros. Daí eu consigo, com esses zeros aqui, eu consigo ligar. Vai ligar o F, liga o G, liga o C, liga o D e liga o E. Daí eu faço o número 6 brilhar ali, com esse display anodo comum. Tá? Então só tem que cuidar isso e esses dois tipos de displays. Bom, aqui é só uma figura que está na folha de dados aqui que representa o 7447 ou também o 4511, né? Depende qual que a gente vai usar o código dele. Mas são esses circuitos, aí gera essa sequência aqui, ó. Então aqui está o 0, o 1, veja o 1 é duas barrinhas, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, que a gente viu, o 7, o 8 e o 9. Tá? E aí depois ele gera umas coisas estranhas que a gente não entende.